Então, para você perceber, nesse segmento que é conceito de fogões a gás, dá para você ter um bom faturamento tanto nas peças, né? Quanto você também vender fogão usado, quanto você consertar os aparelhos para os clientes. Porque, por exemplo, eu vou montar um regulador desse aqui na casa de um cliente, quando é aqui perto não cobra taxa de visita não, né? Mas quando é um lugar mais longe, eu falo para o cliente, o técnico vai aí, mas a gente cobra uma taxa. Aí o cliente pergunta quanto, a gente negocia, sempre a gente cobra aí 20, 30 reais, às vezes 10 reais também, quando o cliente chora, né? A gente já ganha dinheiro na venda, né? Tem um lucro, e ainda ganha dinheiro na montagem também. É nessa faixa de 20 a 30 reais que nós cobramos do nosso cliente para montar um regulador. Quando é um lugar mais longe, né? Quando é aqui perto, vizinho nosso aqui, a 2, 3 quarteirão, a gente não cobra não, que é perto, né? Mas hoje, cara, nesse segmento dá para você ter um bom faturamento, onde você pode faturar mais de 5 mil reais por mês com assistência técnica em conceito de fogões a gás. Às vezes você pode até estar trabalhando bem, às vezes você pode estar até empregado, né, ganhando bem, ter um bom faturamento, estar feliz, parabéns. Agora, se você conhece alguém que está precisando, né, alguém que está desempregado, alguém que você vê que é capaz de aprender essa profissão, cara, envia para ele esse vídeo. Você pode, às vezes, salvar alguém, tá? Salvar, que eu falo no sentido de ter um bom emprego, né, ter um bom faturamento. Às vezes você pode fazer a transformação na vida de alguém, você pode mudar a vida de alguém, você pode fazer história na vida de alguém, assim como fez na minha vida. Quando eu aprendi a consertar fogões a gás e já comecei a ganhar comissão, cara, mudou a minha vida. Por quê? Eu já tinha uma renda, né? Eu ganhava comissão, meu patrão pagava 30% do que eu fazia, era bom. Às vezes fazia um serviço por 100 reais, ganhava 30 reais, né? E um cara solteiro ganhar 30 reais, às vezes aí com meia hora, uma hora de serviço, nossa, bom demais, né? E aí aos 18 anos, cara, já estava trabalhando para mim. Então, fez história da minha vida, está fazendo história, porque consertar fogão a gás foi onde eu consegui todo o meu patrimônio. Tenho casa própria, tenho ponto próprio, tenho lotes, né? Já fiz várias viagens, tenho carro, moto. Tudo isso aí foi conquistado com o conceito de fogões a gás. Você lembra de uma data marcante, por exemplo, o primeiro emprego, né? Meu primeiro emprego foi consertar fogão a gás? Não. Meu primeiro emprego, eu comecei a vender banana. Eu saía, nós ia para casa do moço lá, perto da casa da minha mãe, né? Ele tinha uma rural, aqueles carros antigos, né? Aí ele pegava alguns meninos de 8, 10 anos e colocava nessa rural e nós íamos para o centro da cidade para vender banana. Eu lembro que era uma bacia mais ou menos desse tamanho assim, e nós saíamos com ela aqui do lado, né? Oferecendo banana para nas casas dos clientes. Batia na campainha, apertava na campainha, às vezes eu batia na porta e oferecia. E ele pagava comissão para nós também. Aí depois fui vender picolé. Então foi meus primeiros empregos, foi esse, né? Picolé nós já ganhava 30%. Banana não lembro quanto nós ganhava não, mas nós tínhamos um lucro também. E quando chegava o final do dia, ele dava banana para nós levar para casa. E o picolé era 30%, onde eu sempre falo que depois que comecei a trabalhar, minha mãe nunca mais comprou roupa para mim, nem material de escola. E aí aos 12 anos fui trabalhar consertando fogões a gás. Aí o primeiro emprego mesmo, que foi fixo, né? Ganhava um pouquinho, mas eu ganhava, foi nessa profissão que eu tenho até hoje, que é consertos em fogões a gás. Às vezes você lembra da primeira bicicleta, né? Eu lembro da minha primeira bicicleta quando eu comprei, da primeira namorada, eu lembro também, né? O primeiro encontro, como é que foi. Então são coisas que ficam na vida da gente, que são coisas marcantes, né? São datas marcantes. E, não sei se você lembra, aqui para nós foi 19/3/2020. Não sei se você vai lembrar dessa data, né? Para nós foi 19/3, mas foi o mês 3 de 2020 que a pandemia chegou a alguns lugares aqui no Brasil, foi no Brasil inteiro, né? Aqui na minha cidade, eu lembro que foi dia 19/3/2020, numa quinta-feira, que o carro de som passou avisando para nós fechar os comércios, que era decreto, ou fecha ou poderia ser multado, né? Cara, não estava nem acreditando, falei, não, eu não acredito. Que eu só via falando na televisão, né, que estava acontecendo tal coisa e tal, mas eu pensava que era só para lá, não ia acontecer com a gente. Mas aconteceu, nós ficamos parados uma semana, o comércio fechado. Nunca que eu imaginei que isso poderia acontecer, e ficamos fechados. Aí muitos pensam, crise, né? O que é crise para você? Às vezes
Às vezes a gente ligava a televisão, eu comecei, nem gosto de ver televisão, mas eu estava assistindo, eu parei logo de uma vez porque era dando mais depressão em mim. Era o que a gente via na TV? Era pessoas doentes, pessoas morrendo, né? Os hospitais lotados, né? Algumas empresas já fechando e outras empresas, cara, ficando mais rico, mais milionário. Quantos naquela época que ao invés de fechar, fez foi abrir outros negócios, né? Aumentar mais o número de funcionários. Então, às vezes é crise para alguns e para outros é lucro, é vantagem. Outros, às vezes, ficam com medo e fecham só de medo, né? Abandonam o emprego. Cara, a crise, às vezes acontece, é porque nós estamos no segmento errado. Às vezes você está começando um negócio errado. Porque às vezes tem alguns negócios que tem que ter realmente um capital, tem que ter dinheiro, né? E nesse segmento, em técnicas e conceitos de fogões a gás, só o que precisa é você aprender a profissão, colocar em prática e começar a divulgar nas redes sociais, divulgar também, distribuindo cartãozinho nos seus amigos, nos seus vizinhos, fazer o trabalho de ambulante, que é um dos trabalhos que mais cresce no início, é o trabalho de ambulante, que você vai fazer o seu nome, você vai fazer a sua marca, que é distribuir o cartãozinho de visita e automaticamente também você já está ali fazendo aquele trabalho de ambulante, distribuindo o cartão, leva as ferramentas porque vai aparecer alguém para consertar um fogão. Então você com as ferramentas já na mão, né, já vai fazer o serviço para o cliente. Quando você se apresenta, eu sou o André, estou aqui para consertar fogão a gás, consertice, né, fogões a gás. E a pessoa, quando lembrar de um fogão que está estragado, não tem, por favor, entra aí. Então você já vai pegar o serviço para fazer ele na hora para o seu cliente. É importante levar as ferramentas, não esqueça disso, que você já vai voltar com dinheiro no bolso. Ó, e vai ter aquele cliente também que não vai fazer o serviço com você, mas a hora que algum cliente, algum amigo dele, um parente, falar que tem um fogão estragado, ele vai lembrar de quem? Vai lembrar de você que estava lá oferecendo o seu produto e deixou o cartãozinho de visita. Então, ao você deixar o cartãozinho de visita, alguns guardam, né? Tem uns que às vezes não guarda, mas ele faz o quê? Ele salva no celular e deixa salvo. André do Fogão, ou Conceito de Fogão. Tem uns que fala que deixou lá salvo o homem do fogão. Às vezes não lembro o nome, né? Então, quando digitar lá fogão, vai aparecer quem? Você. E aí ele vai te informar porque você fez aquele atendimento, né? Com alegria, com sorriso, né? Ou você abordar um cliente na casa dele, atende ele com alegria. Bate na porta, né? Ou na campainha, dá um passo para trás, não fica ali para ficar rosto no rosto. Quando ele abrir o portão, a porta, tá você lá rosto no rosto, aí ele assusta, né? Então bate e dá um passo, dois para trás e se apresenta. Bom dia, eu sou o André, né? Tô falando meu nome porque, por exemplo, é eu, né? Eu sou o André, estou aqui no bairro fazendo atendimento em técnicas e conceito de fogões a gás. Por acaso tem algum fogão para consertar? Ao você se apresentar, o cliente vai falar se sim ou não, e se não, você entrega o cartão para ele. E o dia que ele saber de alguém, vai lembrar daquele cara que estava lá oferecendo o serviço dele. Então é importante você fazer o serviço de ambulante. Então sempre eu falo, por que é que alguns falam que tem crise? É porque ele está no segmento errado, ou às vezes é porque ele não teve a capacidade de enfrentar e persistir por mais um pouco. O que ele faz logo? Desiste. Veja bem o que o Leandro Carnal fala sobre crise, a respeito de crise. É um conselho que ele deixa aqui, né? Crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa estrada boa em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva à noite, esburacada. A crise separa quem é bom e quem é ruim, o amador do profissional, de quem veio ao mundo a trabalhar ou a passeio. Então, às vezes, tem pessoas que querem ter um segmento, quer trabalhar por conta própria, mas ele não sabe enfrentar as dificuldades. Qualquer probleminha, ele já culpa a crise. Qualquer probleminha, ele já culpa o governo, já culpa o prefeito, né? O prefeito não tampa o buraco da estrada e aí ele vai pondo culpa em alguém. Ele não sabe que o culpado maior é ele, o empreendedor. Ele que está, às vezes, fazendo coisas erradas, né? Às vezes, exigindo demais do colaborador, não está dando exemplo. Cara, continue firme no que você quer, que você vai crescer nesse segmento. Eu cresci e estou cada dia mais crescendo.
quantas pessoas que falam que é crise. Agora você já observou o quanto é difícil você comprar uma moto zero hoje? Se você for na concessionária hoje para comprar uma bis, você não pega ela na hora. E aí, é crise? Não é. Você só vai pegar ela daqui a 6 meses ou mais. Esses dias aqui na nossa cidade teve um lançamento de uma moto CB300. E aí estávamos olhando lá. A bis, você não pega ela na hora. Você pode chegar lá com dinheiro à vista, pagar à vista e falar: eu quero levar a bis hoje. Você não leva porque tem que fazer o pedido dela no mínimo 6 meses para você pegar. Então você paga e só vai pegar daqui a 6 meses. E aí, é crise? Se fosse crise, tinha 5, 6 motos lá para levar a hora que você quiser. E os celulares? Já percebeu? A maioria das pessoas não fica sem o celular, estragou, o que ele faz? Compra logo um zero. E os móveis eletrodomésticos? Tem pessoas que vivem trocando de móveis, né? E já percebeu que tudo subiu? Um celular desse mesmo aqui, você não paga pelo mesmo preço que você pagou antes da pandemia. Depois da pandemia subiu tudo, cara. Tudo subiu. Até o nosso serviço subiu. Você sabe quanto que é para consertar um fogão cooktop hoje? Um fogão desse aqui? Esse aqui é o fogão cooktop. Esse fogão aqui bate o recorde. Consertamos muito desses fogões. Antes da pandemia, nós consertávamos ele por R$150, 180, nessa faixa. E era de serviço direto. E aí eu pesquisando na internet, na cidade grande, igual Goiânia, São Paulo, é R$350 para consertar um fogão desse. Que as pessoas pagam. Aí nós aumentou o nosso. Hoje nós pegamos um fogão desse para dar uma revisão, mas a revisão, tá? Nós cobramos R$280. E aí é claro que tem negociação, né? O cliente pede um desconto, faz por 250. Quando não tem que trocar peça, faz até por 200, né? Porque tem alguns fogões desses aqui, ó, cooktop, que esse ramal aqui endurece. Então quando ele endurece, tem uns que não tem como trocar. Então tem uns que não tem como consertar. O jeito é trocar. Por exemplo, esse aqui mesmo é o ramal desse fogão aí, ó, da Fischer. Esse aqui ele tá duro, não tem como consertar ele. Olha como é que ele ficou. Ó, ele entra água, né, às vezes sabão, gordura aqui, e vai entrando e endurece. E aí o jeito é trocar, substituir por um novo. Não tem como mais. Tem outros fogões que arranca. Esse aqui não é desse modelo aqui não, é outro modelo, né? Esse aqui é de chapa, serve em chapa também, né? Serve no fogão Brastemp, que é mais antigo, né? Então, quando ele quebra assim também, o jeito é colocar um novo, né? Então, são fogões que tem muito fogão para consertar e tem pouco técnico. Então, naquela época, antes da pandemia, nós cobrávamos 150, as pessoas reclamavam, mas pagavam. Hoje nós cobramos 280, com a negociação às vezes sai 250 e pagam, né? Um ou outro que acha caro, a gente negocia, né? Então nós temos que ser bons negociantes para nós saber conquistar o cliente. Cobrou 280, o cliente pede desconto, você faz por 250, né? Se não tem que trocar muita peça, faz até por menos. Então depende da negociação que você vai ter com o seu cliente.